é composto pela Sindel, pelo Jonatas, por mim, Natália, pela Sayara, e nós escolhemos o tema voltado para práticas comerciais. E dentro de práticas comerciais, nós decidimos falar sobre a venda casada. Em primeiro momento, nós precisamos definir o conceito de venda casada. Você sabe o que é venda casada? Você pode nem perceber, mas muitas vezes nós somos enganados. Saiba como as empresas atuam e defenda-se. Nós precisamos defender contra essa prática da venda casada. Por isso, nós precisamos entender o conceito. A venda casada, ela é caracterizada quando um consumidor, ao adquirir um produto, leva conjuntamente outro, seja da mesma espécie ou não. O intuito da venda casada pode ser visualizado quando um fornecedor de produtos ou serviços condiciona que o consumidor só pode adquirir o primeiro se ele adquirir o segundo. A prática é expressamente proibida no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 1º. Quantas vezes foi solicitado um cheque especial, aumento do limite dele, ou outra forma de crédito pessoal? O gerente do banco condiciona autorização à contratação de um seguro? Isto é ilegal, é venda casada. Uma forma de vincular a compra de um produto ou serviço a outro. O Banco Central proíbe a prática, mas os bancos empurram o seguro goela abaixo, por lei. Venda casada é crime. Vamos aos exemplos. Quando aparece uma fatura de cartão de crédito, um item: seguro, perda, roubo. Você se lembra de alguém ter lhe oferecido tal seguro? Mas como o valor do seguro é baixo, acabamos deixando por isso mesmo. Porém, somando pequenos valores de milhões de brasileiros, as empresas, elas engordam suas receitas de forma ilícita, típico caso de venda casada. Outro exemplo seria quando as concessionárias de veículos ou revendedoras obrigam a contratação do seguro de automóvel em empresas vinculadas a elas para a liberação do veículo. Em casamentos ou formaturas, são outros exemplos de venda casada. Muitas vezes, ao fechar o negócio com o salão da festa X, a decoração ou filmagem só pode ser feita pela empresa Y. Isso também é crime. Por isso, fique atento quanto à prática de venda casada, porque ao comprar um produto ou serviço, você leva outro que não é necessariamente o desejado. Temos que nos mobilizar e denunciar ao PROCON. Denuncie ao PROCON de sua região. Vamos extinguir a venda casada. Para isso, só assim nós consumidores não seremos mais lesados. 8.884, em específico no seu artigo 39, inciso 1º, diz o seguinte no artigo: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras práticas abusivas, o condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Na Lei 8.000, seguinte, as seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no artigo 20 e em seus incisos, caracterizam infração à ordem econômica, mais especificamente no inciso 23, que diz o seguinte: subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem. No artigo 5º da Lei 8.137, diz, em específico no seu inciso 2º e 3º, diz o seguinte, no seu artigo 2º: subordinar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de outro bem ou ao uso de determinado serviço configura como crime. Também, sujeitar a venda de bem ou a utilização de serviço à aquisição de quantidade arbitrariamente determinada.
Ou seja, nós sabemos que, como operadores do direito, nós precisamos entender esses ordenamentos jurídicos para que possamos ter base nas nossas ao acusar. Então, nós entendemos que, pelo menos, existem 3 artigos em 3 leis diferentes que garantem que nós possamos entrar com ação se nos sentirmos lesados por algum vendedor. Bom, nosso julgado é sobre uma apelação civil da 6ª turma. O apelante é o Brasil Cap Capitalização S.A. e outros. O apelado é o Antônio Gonçalves dos Reis, relator desembargador José Divino de Oliveira, e a revisora é a desembargadora Ana Cantarino. Bom, o julgado ele foi referente a um contrato de abertura de conta corrente sobre um contrato de título de capitalização envolvido uma venda casada, com uma prática abusiva sobre uma falha da prestação do serviço que foi pedido na inicial. E na inicial também foi pedido uma responsabilidade solidária do Brasil Cap, Capitalizações S.A. e o Banco do Brasil S.A. Bom, a princípio, foi negado o provimento ao recurso, em que a decisão foi desprovida unanimemente pela 6ª turma civil, e o Antônio Gonçalves dos Reis, ele entrou de início com uma ação pelo rito ordinário contra a empresa Brasil Cap Capitalizações S.A. e o Banco do Brasil S.A. O autor da ação, ele descreve que no dia 16 de julho de 2007, foi de encontro à agência citada, para abrir uma conta corrente, para receber o seu salário mensalmente. No momento em que ele foi abrir a conta, Antônio descreve que foi advertido que, para abrir a conta, ele deveria também assinar um contrato de título de capitalização, que o banco denominava como Orocap. Esse contrato ele informava para Antônio que ele deveria depositar mensalmente um valor de R$50, que ele poderia fazer o resgate de forma parcial a partir do 1º ano, e o resgate total ao final do 5º ano. No final do 1º ano, então, Antônio ele efetuou o tal resgate parcial. Nesse momento, um funcionário do Banco do Brasil, ele aconselhou ele a renovar o contrato de título de capitalização, que a princípio já havia sido assinado por Antônio. Nessa orientação, vinda do próprio banco, se repetiu durante todos os anos, dos anos sequentes. No final do 5º ano, então, Antônio ele se dirige à agência novamente, a fim de fazer o resgate total, como ele foi orientado. Mas foi comunicado que não tinha o direito de receber o valor que ele foi supostamente passado anteriormente, já que ele havia realizado anteriormente o resgate parcial. Pelo caso narrado, houve uma venda casada e que não foi informado adequadamente as devidas informações sobre o contrato, o que torna ele um contrato nulo. Antônio, então, ele requer que haja a inversão do ônus da prova, a exibição dos contratos firmados entre as partes, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação dos réus a restituírem os valores depositados por ele e não devolvidos, e a compensação de danos morais no valor de R$5.000. Bom, nesse momento, os pedidos feitos pelo autor foram julgados parcialmente procedentes. Não convencidos com a decisão, os réus eles pugnaram a reforma da sentença, usando o argumento que não havia praticado qualquer tipo de ato ilícito, por isso a condenação a devolver a quantidade paga pelo autor
pelos títulos de capitalização seria um tipo de enriquecimento sem causa, pedindo que fosse aplicado o princípio da pacta super servanda, pois o autor já havia realizado o resgate de forma antecipada, não podendo, assim, no final do 5º ano, realizar o resgate total. Os réus alegaram ainda que não havia provas nos autos da prática abusiva, e o autor assinou o contrato de forma livre e espontânea. Nesse caso, o recurso foi julgado preparado e o apelo não foi contrariado. Já o segundo réu alega que foi oferecido outros contratos ao autor, mas que ele, de forma livre e espontânea, só aceitou assinar o título de capitalização, o conhecido Orocap. O segundo réu ainda afirma que, no momento da contratação, foi realizado todos os tipos de informações devidas e, por isso, pediu que fosse aplicado também o princípio da pacta super servanda. Nesse momento, o recurso foi regularmente preparado. O cerne da questão não está necessariamente se o autor ele é ou não amparado pelo CDC, mas sim se a prática da capitalização, do título de capitalização é legal ou não. A prática abusiva foi reconhecida pelo tribunal, e eles afirmam que o fornecimento de um serviço condicionado à prestação de outro é algo que fere totalmente o artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, como já dito, a prática conhecida como venda casada. Também fere o princípio da autonomia da vontade, protegido pelo CDC, que estabelece o direito básico e também o direito básico do consumidor de ter informação adequada e clara dos produtos que ele está consumindo e dos serviços que estão sendo prestados a ele, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preços, bem como sobre os riscos que apresentam o oferecimento do serviço. Conforme se observa no caso narrado e escolhido pelo grupo, além de eles condicionarem o fornecimento do serviço a outro que normalmente não seria adquirido junto a este, eles não informaram de maneira adequada as condições para o uso desse serviço, ferindo a legitimidade e a expectativa do autor, que acreditou que no final de 5 anos ele ia conseguir sacar o dinheiro que ele havia depositado. Aí o tribunal reconheceu que está sim configurada a venda casada e ele também reconheceu a responsabilidade solidária dos réus decorrente da falha na prestação de serviço e da ausência de informações adequadas, ensejando a nulidade do contrato e a restituição do pagamento em dobro. E por isso que eles negaram o provimento, e essa é uma decisão unânime e recorrente no tribunal em relação à venda casada.